gente vai já começar, estou esperando as pessoas entrarem. É um prazer ter vocês aqui. Já vejo alguns amigos, né? O Davi, minha esposa também já entrou. Então é um grande prazer ter você aqui nessa noite. A gente tem feito esses encontros às terças-feiras, discutindo um pouquinho mais os temas das mensagens que são trazidas na nossa igreja aos domingos. Então a gente tem batido com a nova roupagem, com a nova interpretação daquilo que foi trazido no domingo. A gente enfatiza e traz uma nova versão, uma nova roupagem daquilo que foi discutido aos domingos na igreja. Então é um prazer ter você aqui, os amigos e as pessoas que estão entrando. Eu só vou desconectar aqui para a gente poder conversar. A gente tem falado sobre muita coisa na nossa igreja. Desde o começo do ano a gente tem tratado de vários temas. Essa última série que terminou foi sobre a esperança, uma esperança renovada. E a gente terminou a série de mensagens. Foram 8 mensagens nesse último ciclo de mensagens, nessa série de mensagens. E a gente vai trazer hoje tratar do tema Um Novo Começo. Foi o tema de domingo, e aqui eu vou dar uma nova roupagem, como eu disse, para esse tema, um novo começo. Já entraram algumas pessoas, eu vou dar início aqui para a gente bater um papo, e depois, conforme for, as pessoas que foram entrando, elas vão se inteirando. Eu queria deixar avisado aqui que a gente tem um aplicativo da nossa igreja, está lá disponível nas lojas de aplicativos do iPhone e do Android. Você pode baixar o nosso aplicativo, para que você acompanhe não só as mensagens, as notícias, as fotos dos nossos encontros, tudo que acontece na nossa igreja está lá. Então você pode baixar, assistir, reassistir, discutir, pedir oração. Então eu te pediria que você abrisse nosso aplicativo também. O tema de hoje é um novo começo. E quando fala em um novo começo ou recomeço, eu sempre lembro do reboot, né? O reboot é aquela expressão que todo mundo aprendeu a usar, principalmente depois da pandemia, que é quando o teu computador ou o teu celular trava, você não sabe o que fazer, você mexe no mouse e nada funciona, você mexe na tela do teu celular e nada funciona, você chama um técnico e nada funciona, e a sugestão mágica que é dada é que você desligue, tire da tomada, ou no celular aperte algumas teclas por 20 segundos, ou aperte o reset do teu computador, né, para que a máquina volte. E surpreendentemente, para nossa surpresa, realmente a máquina volta, né? Hoje mesmo eu tive um problema aqui no meu computador, com os e-mails. Na parte da tarde as mensagens não queriam entrar, as mensagens de e-mail não queriam entrar. Chamei o técnico, ele entrou remotamente no meu computador, mexeu por uma meia hora, e a solução mágica que foi dada foi, liga e desliga e vê o que dá, né? Então, a nossa vida espiritual, a nossa vida secular, a nossa vida do nosso dia a dia, merece, muitas das vezes, algum reboot, né? Vai lá, aperta uma teclinha, né? Infelizmente, a gente não tem como apagar todo o nosso passado, né? Ou restartar tudo aquilo que a gente quer que volte ao normal. Mas, muitas vezes, a gente precisa dar um reboot. E as séries de mensagens que vêm sido trazidas para a nossa igreja, insistentemente tem falado nisso, né? De você buscar a Deus, se reaproximar de Deus, e muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Então o desafio que eu quero dar para você nessa noite aqui, para um novo começo, dar um reboot na tua vida. Aperte até aquela reset do teu cérebro, do teu computador aí, e dá um reboot. Eu, como texto base aqui, eu destaquei Salmo 139. Salmo 139. Um salmo extremamente conhecido. Eu vou destacar, não vou ler ele inteiro, eu vou destacar os versículos 1 e 3, e 23 e 24, né? Salmo 139, versos 1 e 3, e versos 23 e 24. A Bíblia diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, né? Eu quero enfatizar isso, sonda-me, né? Tipo, tua vida tá uma bagunça, e Deus tem que entrar lá no teu profundo, né? Entrar lá no teu HD mais difícil possível. E ele fala assim ainda: prova-me e conhece as minhas inquietações. Tipo, testa, prova-me, testa, tipo, liga e desliga, mexe aí, vê se meu HD tá com problema.
Vê se há em mim uma conduta ou algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno, né? A pergunta que eu quero destacar nessas quatro frases que eu li: sonda, meu Deus, prova-me e conhece, vê se há em mim, vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige pelo que eu quero destacar essa. Vê se em minha conduta algo te ofende. Uma pergunta. Vê se é em mim algo que te ofende. Eu fui buscar algumas versões que tratam desse tema, né? Algumas versões que tratam desse versículo e interpretam esse versículo. Eu fui na versão da Bíblia Revista e Atualizada que diz assim: vê se há em mim algum caminho mal, né? Uma atitude má, alguma coisa, alguma atitude que eu esteja fazendo que esteja fora dos caminhos do Senhor. Mas eu preferi essa ainda. Mostra-me se há em mim algo que eu te ofende. Lá na Revista e Atualizada fala se há algum caminho, né? Se há alguma conduta que eu estou fazendo. Mas na nova versão transformadora fala assim: mostra-me se há em mim, né? No meu eu mesmo, se há algo que te ofende. E numa versão mais contemporânea ainda, que eu gosto bastante, né? Que eu tenho como uma das Bíblias que a gente mais lê aqui em casa, ou que a gente mais gosta, é essa mensagem do Eugene Peterson, né? Uma Bíblia em linguagem mais contemporânea ainda. Para esses mesmos versículos, ele diz assim: investiga minha vida, ó Deus, descobre tudo o que é a meu respeito, interroga-me, testa-me, assim terás uma ideia clara de quem eu sou. Vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada, e então guie-me pela estrada que conduz à vida eterna. Então, a grande questão aqui, né, a pergunta que o salmista faz para Deus é essa: vê se há em mim alguma conduta ou algo que te ofende. E aí eu fui pensar assim: o que ofende a Deus, né? Aquilo que ofende a Deus. A gente fala, o pecado, praticar o mal, não fazer o bem, não olhar para o pobre, não olhar para os necessitados, não tratar bem minha esposa, não tratar bem minhas filhas, não agir corretamente na minha atividade profissional. Mas no fundo, se a gente reúne tudo isso que a gente acredita que ofende a Deus, eu acho que o que mais ofende a Deus é aquilo que despreza a sua orientação. E a sua orientação, como eu disse, está na Bíblia, né? A gente tem que buscar na Bíblia aquilo que ofende a Deus. Um outro verso, né? Aquilo que o Samuel, né, foi confrontar o rei Saul. Ele, em Samuel 15, 22 e 23, ele foi confrontar o rei Saul. O rei Saul estava dando umas mancadas, né? E ele falou assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Tipo, e aí, Saul, você acha que Deus gosta mais dos teus louvores, dos teus encontros com a galera, mesmo dentro da igreja, né? Dos teus louvorzão, com que se obedeça a palavra de Deus? Tipo, ele está perguntando para Saul, assim: e aí, Saul, o que ofende mais a Deus? Os sacrifícios, né? Aquilo que você faz na tua igreja, na tua comunidade, ou desobedecer a palavra do Senhor? Aí diz assim: eis que obedecer é a melhor coisa do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiros. Ele continua dizendo no verso 23: a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar a ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele rejeitou como rei, né? Deus, através de Samuel, está falando para Saul assim: Deus não está gostando disso que você está fazendo. Deus está se desagradando com aquilo que você tem feito perante Deus, né? Deus não está se desfazendo de Saul, mas sim desfazendo do que ele se tornou como rei. E a gente tem tratado, como eu disse, desde janeiro, de vários textos, de vários temas na nossa igreja. Desde o começo, a gente está, por incrível que pareça, a gente está entrando no 4º mês do ano, né? Terminamos o primeiro trimestre praticamente, nesse final de semana a gente termina esse primeiro trimestre. E em 12 mensagens que já foram ministradas na nossa igreja, a gente tem falado e batido nessa tecla
de que a gente precisa se voltar para Jesus, né? A gente tem defendido isso, os pastores têm enfatizado isso. Na primeira mensagem do ano, o tema da mensagem foi esse: não tire os olhos de Jesus. Depois, na segunda mensagem do ano, dentro dessa mesma temática, foi assim: ó, você precisa ter uma vida nova em Jesus, né? Foi falado que Jesus nos traz uma nova vida, que a gente tem uma nova identidade através da vida, através de Cristo, e por termos uma nova identidade através de Cristo, a gente tem que ter uma nova forma de viver. No terceiro encontro, a gente falou um pouquinho sobre o poder de Deus, né? Que a gente tem um inimigo real, que todos sabem quem é, que a gente tem que se revestir da armadura de Deus, para que a gente possa enfrentar o nosso dia a dia. E foi destacado que a gente tem que viver uma vida de oração. Continuando num outro encontro, a gente falou que a gente tem que viver uma vida de obras, né? Então, a gente tem que viver focado em Cristo, a gente vive uma nova vida, tem que ter arrependimento, a gente vive numa guerra, e a nossa vida em Cristo tem que trazer boas obras. E isso tem sido, como disse, tem sido enfatizado domingo após domingo, né? E a gente entrou nessa nova série nos últimos 8 domingos, na verdade, falando sobre a esperança renovada. E foi tratado que nossa esperança é Jesus, né? Nossa esperança é Jesus. Ele traz cura, ele nos ajuda a superar nossas perdas, ele nos faz vencer o pecado, ele nos sustenta, nos dá fé para enfrentar as dificuldades da vida. Foi enfatizado que dias melhores irão vir, né? E com tudo isso, a gente tendo essa certeza de uma esperança renovada, a gente vai ter uma família transformada. Até chegar no último domingo, né, que foi tratado desse novo começo. Eu não pude participar porque a gente iniciou há 2 domingos uma classe com os adolescentes, né, durante as reuniões do nosso domingo. Eu não participei da mensagem, mas os 3 pontos, né, eu tive um spoiler, os 3 pontos que foram tratados trouxe que tudo começa em Jesus, que Deus tem algo novo para você, e cada dia a gente tem uma oportunidade. Mas a gente tem enfatizado tanto isso, né, durante o ano, e a pergunta que fica: será que isso tem trazido algum efeito prático para a minha vida e para as vidas das pessoas que estão ali congregando com a gente, né? A gente tem sido como eu disse, a gente tem sido bombardeado por mensagens desafiadoras, que nos confrontam, que nos confortam, que nos trazem prazer, né, em se deleitar na palavra do Senhor, mas tudo isso tem que ser posto em prática. Nada vai adiantar se a gente viver dia após dia ouvindo, e nada disso trazer transformação para as nossas vidas. Então, o tema aqui que eu quero enfatizar hoje, desse novo recomeço, ou desse novo começo, né, que eu nomeei aqui como reboot, né, de você restartar a tua vida, né, repensar a tua vida e começar tudo de novo, pensar nisso, né, nossas relação com Deus. A gente tem adquirido um monte de informação. Eu tenho visto aqui pessoas entrarem aqui na live hoje, pessoas que frequentam a nossa igreja, pessoas que não frequentam, né? Mas certamente você tem sido bombardeado pelo seu pastor, pelo seu pequeno grupo, assistindo uma live como essa, ouvindo uma mensagem de áudio em vários podcasts que tem por aí. Mas se isso não trouxer transformação para as nossas vidas, de fato, para mim e para a tua, nada vai adiantar. Então, nosso desafio hoje é dar um reboot, um novo começo. Hoje no Instagram da Hope acabaram de pôr, né, o que é a palavra de Deus para você, ou o que é a palavra de Deus. E lá tem vários, lâmpada, é caminho, é espada, é escudo, é lâmpada para os meus pés. Mas se a gente não conseguir colocar isso em prática, de nada vai adiantar essas mensagens belas que a gente ouve, né, se a gente não conseguir colocar isso em prática.
E outra, um dos nossos pastores também colocou, agora à tarde, antes de começar a live, dei uma navegada aqui, colocou assim: acredite, recomeçar é possível. Eu também acredito nisso, recomeçar é possível. Então a gente está indo, como disse, para o 4º mês do ano. Você certamente participou de no mínimo, ou de cerca, de 12 encontros na tua igreja. Né? Aqueles que participam de alguma igreja, aos domingos você deve ter ouvido cerca de 12 mensagens. Muitas vezes a gente nem lembra daquilo que ouviu no domingo que passou. Né? E o desafio nosso, né? E aquilo que começa errado, a gente está indo por 4º mês, e aquilo que começa errado, vai dar errado. É como o botão de uma camisa, né? De uma camisa social. Se você começar a botar o botão errado na casinha errada aqui, você tem que recomeçar tudo de novo. Então eu quero desafiar você nessa noite a recomeçar. Coloque cada botão na casa certa. Tipo assim, onde essa palavra se encaixa na minha vida? Será que aquilo que eu tenho ouvido e praticado tem de fato mudado aquilo que eu penso? Né? Aquilo que eu pratico? Aquilo que eu faço? Muito tem se falado em mudança. Né? A gente tem um novo governo. Sinceramente, para mim, nada mudou. Né? Pelo que eu tenho visto, as coisas têm até piorado um pouco mais do que já estava. E a gente, sem entrar em partidarismo político, as coisas estão bem piores daquilo que a gente tinha visto, né, até então. E certamente vai piorar ainda mais, né, porque as nossas aflições aqui na Terra serão grandes. Mas a primeira necessidade que a gente tem que fazer como cristão é reconhecer que a gente está errado. Né? Tinha o irmão do Davi aí que está assistindo nossa mensagem, o velho, né, falava assim: metanoia, né, mudar a mente. O que a gente tem feito para mudar a nossa mente? A primeira coisa é pedir orientação para Deus. Né? E a orientação você só tem na palavra do Senhor. Se você não tem lido a palavra, buscado a palavra, se dedicado à palavra, dificilmente você vai conseguir sair desse meio que você está, né? Desse travamento do teu mouse aí. As coisas estão travadas. E a orientação da palavra é necessária para a tua vida. Você tem dedicado tempo à palavra do Senhor? Né? Gasto ou investido algum tempo na palavra do Senhor? E a gente às vezes faz isso por obrigação, né? Acorda de manhã, quando acorda, e quando há tempo para ler, dá aquela lidinha básica, ou ler algum devocional, rapidinho sai correndo e sequer medita. Né? E a Bíblia nos provoca: medite na minha palavra dia e noite. E a gente, infelizmente, no nosso dia a dia, a gente não consegue se dedicar a isso. Né? Muitas vezes a gente passa a semana e só vai ouvir ou pegar na palavra, quer seja virtualmente, digitalmente, ou pela palavra papel, depois de passado muito tempo. Outra característica, outra necessidade do arrependimento é a gente pedir remissão. Falar assim: Senhor, eu errei, eu reconheço meu erro e quero fazer algo novo. Né? E outra coisa que está faltando, ou que a gente não vê mais em nossas igrejas, na nossa vida espiritual, é a confissão. A gente não vê mais isso, né? A gente não vê mais confissão. Eu sou das antigas, a gente vê a confissão de pecados. As pessoas se arrependiam e até, muitas vezes, até nominavam. Assim, eu pequei nisso, eu fiz aquilo, eu dei mancada ali e tal. E as pessoas nominavam. A gente não vê mais isso em nossas igrejas. Né? As pessoas não confessam mais. Parece festa de final de ano de firma, né? Tipo, a gente chega lá: desculpa aí por tudo que eu fiz. Né? Você nem sabe, na verdade, se está se arrependendo de alguma coisa. Desculpa aí a mancada que eu dei. Você nem sabe aquilo que você está se arrependendo. Então, para a gente buscar um arrependimento, uma mudança de mente, a gente tem que pedir orientação, reconhecer que errou, ou reconhecer que está errado e se confessar. Fazendo isso, a gente vai ter confiança. Né? A gente vai ter sabedoria para seguir em atitudes diferentes daquilo que a gente até então praticava. Se você não lia a palavra, você vai
começar a ler. Você vai, se você maltratava teus filhos, né? Para quem tem filho, você vai pensar de forma diferente. Se você destratava teu esposo ou tua esposa, você vai pensar de forma diferente. Se você não tinha uma atitude correta com seus amigos, né, profissionalmente falando, você vai repensar e ter uma atitude diferente, tudo baseado na palavra. Vai continuar errando? Certamente vai. Vai ter algumas mancadas, mas a gente, como uma atitude de confiança a Deus, em Deus, a gente tem que perseverar, né? Eu gosto de um versículo lá de Romanos que fala assim, e perseveravam na doutrina, né? Perseveravam, não se cansavam, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e perseveravam, né? E a gente tem que perseverar, né? Mancada, eu e você daremos certamente, quer seja com a esposa, quer seja com os filhos, quer seja um erro profissional que você pode ter aí na tua vida. Reconhecer que errou, vai lá, pede perdão, corrige, tem as consequências do teu erro, né? A gente tem que saber enfrentar isso também. E pedir e ter algumas parcerias, né? Você não vai conseguir caminhar sozinho. Além de Deus, você precisa de algum amigo, né? De alguma pessoa que possa te orientar. Mas busca a orientação correta, né? Muitas vezes a gente busca orientações erradas, né? Um marido que está com problema familiar vai buscar orientação com um amigo que já passou por um divórcio ou que está saindo de um relacionamento. A esposa que está com problema com o marido vai buscar uma esposa também que está enfrentando isso e por vezes é uma pessoa que não sabe biblicamente te ajudar. Então a gente tem que ter parcerias para a gente viver aqui na Terra, né? A gente tem que buscar essas parcerias. E tudo isso para a gente possa conseguir viver nos caminhos do Senhor, né? O texto fala lá, como eu coloquei no início, o texto fala caminho, mas muito mais que o caminho é você ter dentro de si, quando Deus olhar para você, como o salmista pediu para que Deus olhasse para ele, não só o teu caminho pode estar errado, mas você internamente pode estar errado, né? Às vezes você até está no caminho certo, frequenta a igreja, leva uma vida perfeita, né? Muitas pessoas falam, aquele fulano é para casar, pessoa ponta firme, mas será que lá no seu interior, será que ele está conseguindo seguir os caminhos do Senhor? Né? Será que se Deus realmente sondar, né, lá no mais profundo do HD daquela pessoa, será que Deus se provar como provou Ló, será que dali vai tirar alguma coisa? Né? Será que dali vai tirar alguma coisa? Então essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Será que é o momento de a gente repensar a nossa forma de ser cristão? Será que é o momento de nossa forma de buscar um recomeço, um novo começo? Né? Eu queria desafiar você, como eu estou falando desde o começo, fazer um reboot na tua vida. Tirar tudo aquilo que está travando ou está travado no teu HD aí e buscar um recomeço. É difícil? Parece que sim, né? Reconhecer, buscar arrependimento, buscar parcerias, confessar os seus pecados, confessar suas dificuldades para alguém, mas é necessário. Se a gente não fizer isso, a gente vai viver uma vida morna, né, de igreja, sem crescimento, sem estar próximo de Cristo, sem que as pessoas vejam você a Cristo. E o nosso principal objetivo como igreja, como Hope, é amar, servir e multiplicar. Eu sempre bato nesses 3 princípios, nessas 3 missões que a gente tem como igreja. Será que a gente está amando corretamente a Deus? Né? Será que a gente tem feito aquilo que agrada ao Senhor? Né? Será que as pessoas têm enxergado nas nossas ações, nas nossas atitudes, aquilo que agrada a Deus? E que aproxima, acima de tudo, e que aproxima elas de Deus, né?
A gente tem buscado dia após dia excelência na tudo aquilo que a gente faz lá na Hope. A gente quer excelência no louvor, quer excelência na ordem de culto, a gente quer excelência desde a recepção, a gente quer tratar bem as pessoas, a gente quer excelência naquilo que a gente faz. A gente quer amar as pessoas. Mas será que a gente não está desviando nossas atitudes, né? Como o salmista diz, ou como Samuel desafiou a Saul? Será que isso é o mais importante? Será que tudo que você fez, seu sacrifício, tudo aquilo que você faz, será que é o mais importante? Ou é o mais importante é seguir meus ensinamentos? Servir, amar, servir e multiplicar. Nossas missões lá da igreja. Será que nosso serviço tem sido o melhor possível? A gente às vezes serve a igreja, né? E não serve as pessoas. A gente tem debatido muito isso como igreja. Né? Será que a gente tem servido as pessoas? A gente tem feito o melhor para as pessoas? Mas será que a gente tem servido as pessoas, se aproximado, chegado mais perto delas e aproximado elas de Cristo? E só fazendo isso, amando, servindo, que a gente vai conseguir multiplicar. E esse é o nosso desafio. Então, a gente tem tido nesses encontros 30 minutos de live. É outro tema que a gente tem discutido bastante, nossos tempos, né? A gente tem uma preocupação de respeitar o tempo, né? Todos os tempos lá são quase que cronometrados. Então a gente tem batido bastante nessa tecla. Será que a gente tem otimizado ou usado da melhor forma o nosso tempo? Né? Quer seja lá nas nossas reuniões, quer seja aqui como indivíduo, como cristão, a gente tem otimizado nosso tempo como família. Então é o desafio de hoje, fazer um reboot. Repensar a nossa vida. Tua vida está travada, não está andando, o teu mouse não está movimentando, será que você não precisa de ligar e desligar e começar tudo de novo? O desafio é esse, um novo começo. Na mensagem de domingo, como eu disse, eu não pude participar diretamente da mensagem, mas o desafio foi esse. Tudo começa em Jesus. Se volte a Ele, busca Ele. Certamente Ele tem algo novo para você, né? Dá a chacoalhada, dá o reset e busca esse algo novo. E cada dia é uma nova oportunidade, né? Eu coloquei no meu Instagram ontem uma mensagem de um padre. Em vez de esperar a vida toda, tá assim, né? Esse padre falou, o padre chama Jan Kakosvik. Ele fala assim: em vez de esperar a vida toda por algo, comece a viver o hoje. Já é bem mais tarde do que a gente imagina. Então é a oportunidade. Vamos viver o hoje. Essa é a hora. Então, dá um reboot na tua vida. Tá bom? Comece tudo de novo. Essa é a hora. Já é bem mais tarde do que você imaginava. Né? Comece hoje. Então busque a Deus. Busque seu amor, sua paciência, muitas vezes, né? Deus é paciente conosco. E busque a Deus. Eu queria orar com você, completando meus 30 minutos aqui, para que você compreenda a palavra dele. Como eu disse, você está sendo bombardeado desde o início do ano, indo para o 4º mês do ano, com mensagem, com palavras, com lives, com versículos, com louvores. E a pergunta que fica: o que tem feito isso na tua vida? Né? O que você tem se transformado? Né? Tem modificado alguma coisa ou você tem vivido o mesmo? Eu tenho 46 anos de igreja, né? E por muitas vezes eu não cresci, né? Estacionei. Parei, né? E eu queria desafiar que a gente não fique parado. Vamos para um novo recomeço, tá bom? Vamos orar. Eu agradeço a todos aqueles que puderam participar hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês. E com essa oração, eu queria que você concordasse comigo. Pai, muito obrigado por estarmos aqui, mesmo que virtualmente, utilizando dessa ferramenta, Pai, que tanto tem aproximado as pessoas, Pai. Inclusive ela a gente possa usar para que a gente possa
usá-la corretamente para transformar vidas, Pai. Peço que suas bênçãos recaiam sobre cada um que possa ouvir essa mensagem, ouvir a tua palavra, Pai, e que possam de fato serem transformados e viverem o novo. Esse é o nosso desafio, Pai. Que a gente possa ser sondado por Ti, provado por Ti, e quando o Senhor vê a necessidade, que o Senhor venha chacoalhar a nossa vida, dá um reset, para que a gente possa começar tudo de novo, de forma nova, de forma baseada nas Tuas Escrituras, aproximando a nossa vida das pessoas, Pai, que tanto precisam de Ti. Agradeço por essa noite e te peço uma noite de paz e de bênção para cada um que esteja nos ouvindo aqui, ao vivo agora, ou que venha ouvir essa mensagem através dos nossos aplicativos, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então eu agradeço a cada um que pôde entrar aqui nessa noite, que você seja muito abençoado. Eu queria desafiar você mais uma vez a baixar nosso aplicativo. Procure lá nas suas lojas digitais, né? Que você possa participar nossos encontros também. Iniciaremos no domingo uma nova série. Espero que seja mais uma série abençoada e que ela possa ser posta em prática nas nossas vidas, tá bom? Então, pense nisso. Dê um reset. Aperte a tecla da tua mente e comece tudo de novo. Que o ano como dizem, o ano só começa depois do carnaval. Então a gente está aí. Acabamos de começar o ano e essa é a hora. Dê um reset. Recomece a sua vida. Deus abençoe a sua vida. E até a próxima.